A mão de Deus te pesa hoje. Você sabe o que está acontecendo com ele? Você lembrou disso aí ou não? Quando você soube? Lembrou? Lembrou? Deixa o malfeitor que ele vai murchar como a erva verde. É, como a erva verde. Lá o perturbado lá, pensou porque ganhou dinheiro, foi Deus que permitiu ele crescer, só que ele perde tudo também, vai perder tudo. É isso mesmo. Quem fala lá desafiando, você não viu falando? Ô pastor, não expulsa. Os pastores, todos nós estamos expulsando, não da vida dele, expulsando da vida de quem crê. Sim. Lá acumula mais ainda, fica nem pé de mamona, sabia, né? Pois tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. É, sua carreira acabou mesmo, se você acabou com a sua carreira. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. É família, de tantas heresias, de tanto distorcer a palavra de Deus, aquele ditado que diz que com o ferro fere, com o ferro será ferido, parece que literalmente está acontecendo na vida do Valdemiro. A mão de Deus está pesando sobre a vida dele. Ele que tantas vezes já amaldiçoou repórteres, pessoas influentes que faziam algum tipo de crítica a ele. Não importava se era jornalista, como o Marcelo Rezende, que ele disse que ia secar. Não importa se era um cantor, não importa quem fosse. Falou mal dele, falou mal das práticas da igreja dele, como o próprio Ratinho, né? Que botou bocão, mas na hora que o Valdomijo retruncou de lá, já foi logo se partindo, levou logo ele no programa dele. Olha aqui, ó, o pastor, e ficou lá pagando pau pro cara. Encostei a toalhinha lá, falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou, mandou sumir a dívida, mandei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. Você pagou. Jesus. Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Bem forte pra Jesus. Mas que absurdo que faz alguns pastores de igreja. Aí é chamar a população de pega um tonto desse daí, com aquele é tudo combinado. Pastor com o cara tá combinado. Ou o senhor acha que aqui todo mundo é tonto? É isso. Que absurdo, rapaz. Tabaréu, você é um tabaréu como eu mesmo, você sabe. Você é um caipira orelhudo. Você vai ver. Você vai ver como se faz pra caçar um leão. Aí você vai ver me caçar, que você vai ver como é que o trabalho que dá caçar um leão. Um leopardo. Ratinho, eu amo você, rapaz. Obrigado, muito obrigado. Amém. Eu amo você. Amém. Eu amo essa nação. Então a gente via a influência do Valdomijo, era grande, né? Ainda é grande. Mas um cara que pagava de santo e queria tomar o lugar do próprio Cristo, distorcendo o evangelho, porque você vê, família, que esses caras fazem esse tipo de coisa, né? Fala grosso, joga maldição. É justamente porque existe um espaço para isso. As pessoas que vão para aqueles lugares atrás muitas vezes de riquezas e não de Deus, elas permitem ser enganadas justamente por esse ego delas. O Valdomijo, naquela hora que ele amaldiçoa uma pessoa, que ele diz que a mão de Deus vai pesar porque mexeu com um ungido e ele mesmo se considera ungido, quem entende de escritura sabe que é uma grande de uma blasfêmia, que ele está pecando ao fazer aquilo. Mas as pessoas que o acompanham e o idolatra vê naquilo autoridade, e é por isso que ele faz. Nessa hora as pessoas esquecem do evangelho de Cristo, da nova aliança, a qual vivemos da graça e que nos ensina o amor. Ensina inclusive quando alguém nos ataca a dar outra face, não é? Perdoar. Quando alguém pedir que a gente carregue uma carga, a gente carregue duas cargas. Esse evangelho ele é deixado de lado e é substituído pela antiga aliança na época da lei, na época de olho por olho, dente por dente. E as pessoas vibram por ele fazer essa distorção. Por quê? Porque elas querem ouvir esse tipo de coisa. Elas concordam com aquela prática. Só que usar tanto o nome de Deus, distorcer tanto a palavra dele, afastar tantas pessoas das igrejas, como esse pessoal vem fazendo, e não só ele. O Edir Macedo, o Silas, o Marcos Infeliciano. Esses caras meio que sem querer, através da ganância deles, eles têm feito no Brasil uma verdadeira fábrica de ateus. É isso que esses caras fazem. Afastam realmente as pessoas da igreja. E como está escrito, quando elas chegam a entrar na igreja desses homens, elas se tornam 2 vezes mais filhas do diabo do que filha de Deus. Por isso você já sabe o tipo de prática e o tipo de doutrina que está sendo ensinada lá dentro. Cristo falou isso justamente porque ele sabia o que acontecia e que iria acontecer. Agora a coisa está bem pior porque estão misturando outras doutrinas dentro desse evangelho. É muito triste a situação. Mas a matéria do nosso irmão Alessandro vai deixar claro para você, meu irmão, que até mesmo a paciência de Deus tem um limite. E parece que esse limite acabou pro Valdomijo. Então, como não há tempo a perder, pega o seu ovo frito e o pedacinho de carne e vamos iniciar o nosso quadro.
A notícia que está bombando na mídia, que se encontra em diversos portais de internet, diz o seguinte: Valdomiro leva golpe da própria filha de 800 milhões, perde canal e vê falência com a venda da mansão de 35 milhões, a qual já falamos inclusive aqui no nosso vídeo. O pastor perdeu o canal de TV após criação de novo canal jovem. Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, afastou a filha Raquel Santiago dos cargos que exercia na congregação. Segundo informações do colunista Léo Dias, o motivo foi a má administração das finanças, além de uma traição familiar. A gente falou desse caso especificamente, acredito que essa matéria vai falar, mas você sabe que o marido dela, disse que ela traiu ele. Eu acho que aqui deve ter, deixa eu continuar. De acordo com as informações, pessoas próximas do pastor tentavam alertá-lo em relação à conduta da filha dele. Porém, o religioso não deu ouvidos e acabou descobrindo algo inacreditável. Aconteceu que o ex-marido dela, Felipe Lanier Pires, juntou 800 milhões da igreja antes de se separar dela. Já a filha de Valdomiro foi acusada de trair Felipe com um assessor de seu pai, que era ex da sua irmã. Então, veja só, meus irmãos, que isso aqui é o que a mídia sabe, isso aqui é o que não deu para esconder, porque envolve muito dinheiro. Agora, imagina como é a vida desse pessoal, que quer pagar de santo, que quer tomar o lugar do Cristo, que se diz ser ungido. Se isso é o que se sabe publicamente, imagina como deve ser a vida entre quatro paredes, o particular, o que só eles sabem. Aqui você tem irmã pegando ex da própria irmã, você tem traição das duas piores possíveis formas de se trair, traindo a confiança do próprio pai, o amor de pai e de filha, e traindo, segundo a imprensa, o próprio esposo, aqueles que deveriam ser uma só carne, como eles bem devem conhecer, segundo as palavras do nosso Deus. E você tem desvio de dinheiro, porque aqui o que a matéria está deixando claro, 800 milhões, como é que a pessoa junta tanto dinheiro assim, meus caros irmãos? Trabalhando justamente para o cara que está indo à falência. E aí a gente lembra nessa hora até dos filhos de Davi. Eu falei no nosso outro vídeo, e eu acho que vale a pena relembrar, que não é Deus que dá o filho ruim a você, meus irmãos. Mas você sabe que no sêmen do homem tem milhões de embriões. E eu acredito que esses embriões têm o melhor e o pior de cada um de nós. Os que vão vingar, os que vão fecundar, podem ser o seu melhor ou pode ser o seu pior. Aí sim vai depender do Criador. Mas o Criador não vai te dar nada mais do que a tua própria maldade. Foi o que aconteceu com os filhos de Davi. Davi sabia disso e por isso é que ele amava os filhos, mesmo eles sendo os ruins. Ele via que aquela sede de justiça desenfreada, capaz inclusive de cometer um crime, derramar sangue, vinha dele mesmo. O outro que cometeu um incesto, violentou a própria irmã, fez aquilo que também era um sentimento que o Davi tinha dentro dele, quando inclusive tirou a vida do seu soldado fiel que estava ali se arriscando por ele mesmo para ficar com a mulher do cara, a Batseba. Então todas as atitudes dos filhos de Davi vinham dele mesmo. Não foi Deus que fez aqueles eventos acontecer. Agora Deus poderia ter abençoado dele e os filhos ter nascido com o que tinha de melhor nele, não com o que tinha de pior. Mas ele se afastou das bênçãos e da mão do Criador naquele momento, para realizar o desejo do seu próprio coração. Você vê aqui mais ou menos a mesma história se repetindo na vida do Valdomiro. As pessoas próximas a ele tentavam alertá-lo do que a filha andava fazendo. Olha, cuidado, preste atenção. Mas ele mesmo não quis ver, porque na verdade isso vem dele mesmo, meus caros irmãos. É por isso. Eu vou continuar a matéria, mas que já fique, principalmente para você que é jovem, para você que vai ter filhos. Irmão, conselho de outro irmão, anda nos conceitos do Criador, anda no caminho do Criador, respeita as leis dele, porque não importa se você não tiver um centavo no bolso, você será muito mais abençoado do que certos milionários, tenha certeza disso, porque bênção nunca foi dinheiro, tá certo? Tá aí uma prova, cara rico, mansões de 35 milhões, e sinceramente, para ter esse tipo de família, eu não queria. Imagina o aperto que o coração de um pai tem sabendo desse tipo de coisa. É nessa hora que o dinheiro não vale nada, meus irmãos, pode ter certeza disso. Vamos continuar aqui. Perda do canal. Além de ter perdido 800 milhões de reais, Valdomiro ainda enfrenta outra difícil situação. Ele foi pego de surpresa com o anúncio da chegada do canal Loading, que será dedicado ao público jovem com conteúdos comuns, à cultura pop e que vai ocupar a mesma frequência de TV que a sua. A estreia do novo canal acontecerá neste mês de dezembro. Sendo assim, Valdomiro ficará sem a sua TV. A Igreja Mundial ocupa o canal 3132 desde 2018. Antes, o canal era ocupado pela Igreja Universal do Reino do Dinheiro. Se vendo em meio de uma falência, Valdomiro Santiago se viu obrigado a ter que colocar à venda a sua mansão de 35 milhões de reais, localizada em Alphaville, São Paulo. Devido a uma desvalorização, a casa avaliada em 35 milhões acabou sendo vendida por 22 milhões. Aqui não é desvalorização não, meu irmão. Aqui é o desespero por dinheiro.
Você tem um objeto aí, sei lá, um carro que você pagou 150 mil, você está precisando do dinheiro. Você vende por 100, você tenta vender por 130, 120. É isso que acontece. Então aqui, mais uma vez, vale lembrar de Deus. A mão de Deus pesa, irmãos, pesa. Ninguém pode usar o seu santo nome, distorcer sua doutrina e com isso afastar as pessoas da igreja, da verdadeira igreja, que somos todos nós. Não bastasse tudo isso, meus irmãos, o pastor, não é? Vale lembrar aqui que ele ainda está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. O motivo? A gente também fez vídeo aqui e se encontra ainda no canal, graças a Deus, que é aquele vídeo das sementes ungidas, né? Você lembra da sementezinha de feijão? Pois é, aquilo ali deu ruim. Na época ele dizia que aquilo ali curava o sungamonga e estava vendendo de 100 reais a R$1.000. E aí foi acusado aí de charlatanismo, curandeirismo e está sendo investigado. Então, meus queridos irmãos, eu não sou hipócrita, eu não sou contra a pessoa batalhar e conseguir comprar suas coisas. Eu não sou contra isso. Agora, eu sou totalmente contra você adquirir mal adquirido. Esse sim é o problema e sempre foi. As pessoas distorcem as palavras de Cristo e diz: Deus não abençoa os ricos. Não é isso. Não é a riqueza em si, até porque ele entrava na casa dos ricos, mas era a forma como esses homens encaravam suas riquezas e o que eles faziam para manter a sua riqueza. Você vê o exemplo do cobrador de impostos, que ele também era rico, e Cristo disse a ele que ele deveria restituir às pessoas do que ele pegou de forma esperta, né? Do que ele se aproveitou das pessoas. Ele deveria devolver isso aí. E ele devolveu e continuou rico. Ajudou inclusive membros do sistema, que nesse caso os chefes da guarda de Roma. E Cristo realmente não tinha preconceito se o cara era rico, se o cara era pobre, de onde ele vinha. Ele era Deus de todos, assim como seu pai. Você vê, por pior que a pessoa seja, o sol nasce para ela, a chuva cai sobre ela. Então Deus não faz distinção. Deus dá as mesmas chances a todos. Agora o problema, que isso sim é o que causa a perdição humana, é quando a gente coloca a nossa alma naquele objetivo. Não juntei tesouros na terra, porque onde estiver o teu tesouro estará também o teu coração. Então se você vive só em função daquilo ali, como um Valdomiro, por exemplo, o coração dele está onde está o dinheiro dele. Ali está o amor dele. Mas tem aquela outra pessoa que ela exerce bem o trabalho dela, com prazer, com alegria, e o dinheiro vem como consequência desse bom trabalho. É o que eu chamo de o tesouro dado pelo próprio Criador. Porque se ele quiser também a pessoa não consegue. Para dar exemplos, meus irmãos, eu sempre gosto de dar exemplo para aquelas pessoas que são lá de nós. É como um médico, sabe? A pessoa que diz, eu quero ser médico. Não porque ele sabe que é uma profissão que ganha dinheiro. Não, ele quer ser médico porque ele quer salvar vidas. Ele fica feliz quando ele salva uma vida. Ele se sente realizado quando uma pessoa chega doente e começa a se tratar com ele e com pouco tempo tá boa, tá saudável, tá rindo, tá feliz. Então ele se torna o melhor especialista possível, justamente porque ele ama fazer isso. E aí o dinheiro vem, lógico que o dinheiro vai vir, como consequência do bom trabalho dele. Mas a prioridade dele nunca foi dinheiro. Ele ganha muito dinheiro, por ser bom, por não ter outros como ele. Mas o grande objetivo dele, e você pode reparar isso em todo bom e grande profissional, primeiramente para ele não é o que ele ganha. Primeiramente para ele está sempre o amor à profissão, a alegria em fazer o trabalho que ele exerce, seja o que for. Um policial, um engenheiro, médico, seja o que for. Um cara simples que começa numa empresa varrendo o galpão. E o cara faz tão bem-humorado, faz tão alegre, que o patrão vê e diz, eu vou dar uma chance a esse cara. O cara tá ali no serviço de limpeza. Eu conheço seguranças hoje do shopping center mesmo, o Norte Shopping, que o cara era serviços gerais, fazia as limpezas lá, limpava o banheiro, o chão. Mas ele era tão bem-humorado, ele falava tão bem com os clientes quando pediam informação, que alguém percebeu isso e colocou o cara hoje como segurança. Ganha 2 vezes mais do que ganhava. Um cara desse para chegar numa gerência é 2 palitos, porque ele faz tudo com bom humor. E não foi um cara que focou em, eu vou agradar as pessoas, vou falar bem porque eu posso ser promovido. Jamais passou na cabeça dele, eu conversando com ele, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Mas é porque ele gosta mesmo de tratar bem as pessoas, ele se sente bem quando ele dá uma informação e a pessoa, obrigado meu amigo, passa de volta, obrigado, viu meu filho. Então essa é a diferença. Deus não amaldiçoa as riquezas de forma alguma. É a ganância que é amaldiçoada. Aquela coisa que a pessoa diz, eu sou capaz de tudo, até enganar o próprio pai, enganar o próprio marido, para se dar bem na vida. Esse tipo de ganância, de sentimento, esse sim é amaldiçoado, o resto não. O resto inclusive é dado por Deus. Basta lembrar também de José do Egito. Abaixo do faraó ele era o cara mais rico e poderoso ali. E foi dado por quem? Pelo diabo? Jamais. Foi dado pelo próprio Deus. Então, irmãos, aqui fica a lição que Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça pode demorar, mas ela não falha. Mais cedo ou mais tarde vem. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. Como você vê esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E mais uma coisa, irmãos. Ativa o sininho do canal.
E se inscreve se você não for inscrito, tá certo? Então agora eu vou encerrando. A gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tamo junto.